Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres para mais um videozinho sobre o D&D 3.0. Bem-vindos mais uma vez. O assunto de hoje serão as perícias. Esse é o terceiro vídeo da série. Então, se você não viu os anteriores, dá uma observadinha aqui em cima que vai aparecer aí o link para os dois primeiros, tá? São importantes para poder complementar essa parte e compreender o mecanismo dessa terceira parte. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar aí das perícias. É isso aí, pessoal. Vamos agora falar então das perícias. Primeiro, você vai encontrar a perícia, as perícias aqui no capítulo 4 do livro do jogador. Tá? Então, depois, quando tiver a oportunidade, dá uma estudadinha nesse capítulo aqui. Aqui detalha bastante sobre as perícias. E eu vou começar falando sobre a diferença entre perícia e talento. Embora eu vou fazer um vídeo sobre os talentos, tá? Mas olha, perícia, como o próprio nome diz, é aquilo que te faz perito em alguma coisa. Tá? É um tipo de habilidade que vai evoluindo gradativamente. Você pode ir evoluindo, você pode se especificar em certo tipo de perícia, né? Você tem um hall de perícias, nos quais você pode se especializar em algumas e se tornar muito bom naquilo. É como se a gente fosse pensar na vida real, é como se você decidisse correr. Aí você começa correndo talvez 100 metros, depois 200 metros e por fim está correndo 1, 2, 3 quilômetros, né, sem sofrer e assim por diante. Significa que você é perito naquilo. Né? No jogo, no RPG, é como se você estivesse colocando ponto de graduação naquela habilidade. Né? Então, em natação, ouvir, né, escalar e assim por diante. Então, isso basicamente é a perícia. O talento é como se fosse habilidades especiais, habilidades específicas, né? De certo modo é como se você tivesse já um dom, uma predisposição para aquilo. Né? A perícia você pode se tornar cada vez melhor nelas. O talento não, embora o talento você pode combar um talento com outro, mas deixa isso para a parte que eu vou falar dos talentos. Né? Mas a perícia você pode ir, à medida que você vai ganhando nível, você vai aumentando pontos naquelas perícias que você acha que são mais úteis para o seu personagem. As perícias disponíveis para os jogadores estão na página 59, na tabela 4.2, 4-2. Né? Você vê que tem o nome das perícias e umas bolinhas aí na frente. Eu vou ler essas perícias aqui, quais são elas, e daqui a pouquinho a gente vai entender como elas funcionam e para que servem essas bolinhas aqui que estão sinalizando, né, com bolinhas maiores, menores e xizinhos. As perícias são abrir fechaduras, acrobacia, adestrar animais, alquimia, arte da fuga, atuação, avaliação, blefar, cavalgar, concentração, conhecimento arcano, conhecimento da natureza, conhecimento da religião, todos os conhecimentos, cura, decifrar escrita, diplomacia, disfarce, empatia com animais, equilíbrio, escalar, esconder-se, espionar, falar idioma, falsificação, furtividade, identificar magia, intimidar, leitura labial, mensagens secretas, natação, observar, obter informação, ofícios, operar mecanismos, ouvir, procurar, profissão, punga, saltar, sentir motivação, senso de direção, sobrevivência, usar cordas e instrumentos mágicos. Usar instrumentos mágicos, aliás. Então são essas as perícias que são disponíveis para os jogadores. Quando você está iniciando um personagem, você tem um número X de pontos para comprar perícias, né, para distribuir entre as suas perícias. Esse valor é indicado numa tabelinha que é a 4-1 da página 58. Tá? Então, cada personagem recebe um valor X inicial. Como que funciona o cálculo para esse valor X? Vai mudar de personagem para personagem. Por exemplo, se você estivesse jogando com um bárbaro, o bárbaro recebe 4 pontos
iniciais, mais um modificador de inteligência dele. Suponhamos que ele tivesse mais um de inteligência. Então, 4 mais 1, 5, que você vai multiplicar por 4. Então, 5 vezes 4, 20 pontos de perícia. Certo? Então, inicialmente, esse bárbaro teria 20 pontos de perícia para distribuir entre as perícias, né, que ele pode escolher. Depois eu vou falar o que é esse pode escolher. Já um personagem como o bardo também recebe 4, mas, por exemplo, o clérigo, ele recebe 2 pontos, aí seria o mesmo cálculo, suponhamos que ele tivesse mais um de inteligência também, né? Então a inteligência dele, suponhamos que fosse 12. Então seria 2 mais 1, 3, vezes 4, 12. Então, esse personagem ele receberia 12 pontos de perícia. Então vai variando. Os personagens que mais recebem pontos de perícia, né, o que mais recebe na verdade é o ladino. O ladino recebe 8, né, 8 pontos, mais um modificador de inteligência, né, suponhamos que seja mais 2, então dá 10 vezes 4, 40 pontos de perícia. Então é um personagem que é perito em várias coisas. Inclusive, se você observar aqui, ó, né, aqui dá para ver as perícias de cada classe. E o ladino que fica aqui, ó, ele é um dos que mais tem bolinhas maiores, né, ao lado do bardo. O bardo também, né, então os outros têm menos bolinhas maiores, né, divide mais entre bolinhas menores e X. E aí a gente vai entender aí como que funciona. Basicamente é assim. Onde tem bolinhas maiores, você pode usar a perícia, né, vamos dizer assim, livremente, com exceção do ponto de graduação que você pode colocar lá. Daqui a pouco eu vou explicar isso daí para vocês, né, o limite, o teto. Mas onde tem bolinhas menores, significa que aquela perícia não é da sua classe especificamente, né, mas você pode utilizar elas também. Onde tem X significa que você não pode utilizar de modo nenhum, nem colocar ponto nelas. Tá? Então a gente já vai ver como é que fica isso daí direitinho na construção da ficha. Tá? Então vamos para o próximo passo. Se a gente for pensar esse cálculo aí naquela ficha que a gente rolou, né, daquele guerreiro que a gente estava construindo, o Ederic, a inteligência dele é 8. 8 significa menos 1. Né? Então a inteligência dele, o bônus é menos 1. Para calcular a perícia, como que ficaria? O guerreiro ele recebe 2 pontos iniciais de perícia, né, mais o modificador de inteligência, no caso menos 1, ou seja, então é 2 menos 1, ficaria 1, vezes 10, ou seja, teria 10 pontos de perícia, né, devido à inteligência dele, só que por ele ser humano, ele recebe mais 4 pontos iniciais, então iria para 14. Então o Ederic teria 14 pontos de perícia para poder distribuir, né, inicialmente. Outras raças, por exemplo, não recebem esses mais 4, só o humano que recebe. Porém, as outras raças recebem alguns bônus de perícia, em uma ou outra perícia, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais. O Ederic teria 14 pontos. Mas como que funciona o limite de pontuação por perícia inicial? É simples, é o seu nível mais 3, esse é o limite. Então se você está no primeiro nível, então é primeiro nível mais 3, então daria 4 pontos numa perícia da sua classe. Se você estiver no segundo, então seria 2 do segundo nível mais 3, então daria 5, e assim por diante. Oitavo nível daria 11, e por aí vai. Isso significa que em cada perícia da minha classe, por exemplo, na perícia de guerreiro, eu só posso pôr no primeiro nível, então 1 mais 3, 4, no máximo 4. Então o Ederic poderia colocar 4 numa perícia que é da classe dele. Nas bolinhas menores ele só pode pôr metade, então ele só pode pôr 2. Então ele só pode pôr no máximo 2 pontos. Mas tem um outro porém. Além dele poder só colocar 2 pontos, o ponto vale metade, por não ser uma perícia da classe dele. Um exemplo, suponhamos que ele quer colocar na perícia Arte da Fuga.
Então ele poderia utilizar a arte da fuga. Então, por não ser da classe dele, ser uma perícia, por exemplo, de ladino, ele poderia colocar 2 pontos, só que os 2 pontos que ele coloca vale apenas 1, ou seja, 1 ponto se perderia, tá? E o limite, então o teto seria 2. Já numa da classe dele, ele poderia pôr 4, né, que seria o limite, e valeria 4 pontos normais. Onde tem X, não pode usar, não pode colocar, ele não pode nem enrolar ali a perícia. Agora tem perícia, por exemplo, com as bolinhas menores, que dá para utilizar sem pontuação. E aí você rola a perícia usando só a habilidade. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais como funciona. Mas o limite de pontos é esse. 3 mais o seu nível. Ok? Então vamos para o próximo passo. Então, como eu disse para vocês, cada personagem tem suas perícias de classe. O caso do guerreiro são apenas 6 perícias, ou seja, não são muitas. No caso do Ederic, ele poderia distribuir a graduação máxima, ou seja, os 4 pontos, apenas nessas 6, que são as seguintes. Adestrar animais, cavalgar, escalar, natação, ofícios, saltar. Isso, são essas. Então essas são as perícias de classe do guerreiro. E aí essas ele usa, né, com graduação máxima. Agora, se você quer saber o que cada uma delas faz especificamente, aí ao longo do capítulo descreve. Aí você tem que ir lá e dar uma lida para saber como usar a perícia e assim por diante. Mas, então, é assim que funciona a perícia de classe, ok? Dentre as perícias, elas se dividem entre aquelas que dá para usar com treinamento e as que dá para usar sem treinamento. E aí, qual é a diferença? A diferença é que as com treinamento significa que você gastou pelo menos 1 ponto naquela perícia. As sem treinamento significa que você pode utilizar aquela perícia usando apenas a habilidade. Então, por exemplo, se é uma perícia que exige destreza, você pode usar apenas rolando o seu bônus de destreza. Se é inteligência, só o bônus de inteligência, mesmo que você não tenha colocado pontos nela. Tá? Então, nesse caso, vou citar algumas aqui para vocês terem uma noção. No caso do guerreiro, então pensando lá no Ederic, ele tem a perícia abrir fechaduras aqui com uma bolinha pequena, ou seja, não é da classe dele. Ela não dá para usar sem treinamento, então tá indicando aqui na lateral que não. Uma que dá para usar sem treinamento seria deixa eu ver aqui, guerreiro, a arte da fuga, por exemplo, daria para usar sem treinamento. Atuação também daria para usar sem treinamento e assim por diante. Então essas daqui apenas com a habilidade. Por exemplo, a atuação, se o Ederic fosse utilizar ela, ele usaria apenas o carisma. Então o bônus dele de carisma. Se eu não me engano, o carisma dele, a pontuação é negativa, se eu não me engano. Então eu teria penalidade, mas mesmo assim eu teria a oportunidade de rolar com o valor no dado. Então se a penalidade fosse menos 2, não lembro agora qual mas você rola lá o dado, se caiu, por exemplo, 15, iria para 13. Então, porque é possível rolar essa perícia, utilizar essa perícia aqui em jogo, sem gastar pontos, ok? Já as que está escrito não, aí não dá para usar sem treinamento, eu tenho que gastar ponto. As que tem o xizinho, de forma alguma. Vamos para o próximo passo. Perícias restritas são aquelas que vêm com um xizinho, que não dá para ser utilizado, não tem nem muito o que falar sobre. Ou seja, se vem um xizinho lá na tabela, então significa que aquela perícia é restrita. Por exemplo, no caso do guerreiro, decifrar escrita é uma perícia restrita. Ele não pode utilizar, nem se ele gastar ponto. Ok? Isso é uma perícia restrita.
Cada perícia tem uma habilidade-chave que você utiliza, né, para somar com o valor de graduação. Agora a gente vai aí para a planilha para poder ver como que funciona esse mecanismo. Então, fiquem atentos aí para ver como faz essa somatória. Bem, estamos aqui mais uma vez com a ficha que a gente está montando do personagem Ederic. Lembrando que ele está no primeiro nível e ele pertence à raça humana e é um guerreiro, né? E esses aqui são os atributos que a gente rolou. Esses aqui são os modificadores de habilidade. E o que nos interessa nesse momento é essa parte aqui. São as perícias. Primeiro, a gente tem que perceber que aqui, ó, ficam as perícias, né? O nome das perícias por ordem alfabética. Vai até a letra U. Olha lá, usar instrumentos mágicos. Depois, do lado aqui tem a habilidade-chave, que você vai precisar, que destreza, carisma, inteligência, né? E por aí vai, constituição, que são esses valores aqui, ó. Tanto que a planilha aqui é eletrônica já está preenchido aqui, ó. Então, ó, aqui é o bônus total. Então, aqui é quando somar tudo que está aqui, aqui fica o total, que é o que a gente vai precisar. O modificador de habilidade é justamente isso daqui. Então, é aqui que a gente vai preencher. Se eu tenho mais 1 da destreza, se eu tenho menos 2 do carisma, e assim por diante. Aqui a graduação é o tanto de ponto que eu coloco na perícia. Outros modificadores é quando alguma coisa altera a minha perícia. Por exemplo, uma magia, né, como força de touro, que aumenta a minha força. Uma poção que pode me dar agilidade e aumentar minha destreza, e assim por diante. Tá? Uma habilidade de raça, e por aí vai. Olha, como esse personagem aqui ele é guerreiro, então o guerreiro, naquelas contas nossas lá, ele recebe 2 pontos iniciais de perícia, mais o modificador de inteligência, ou seja, aqui no caso é negativo, então subtrai. Então é 2 menos 1, 1, vezes 4, ou seja, daria 4. Mas como ele pertence à raça humana, né, então por ele ser humano, ele recebe mais 4 de perícia. O humano aprende rápido as coisas, né, ele vive pouco, tem que aprender rápido. Então, se ele fosse elfo, ele ganharia bônus em ouvir e observar, essas coisas assim. A raça humana concede 4. Então, ele tem 8 pontos de perícia para distribuir. Essa distribuição aqui, ela acontece do seguinte modo. Olha, primeira coisa que eu faço quando eu vou jogar, vou distribuir nas minhas perícias de classe. Cavalgar, por exemplo, é uma das perícias do guerreiro. E aí eu escolhi colocar ponto em cavalgar. Eu quero que o meu personagem seja hábil em cavalgar. Então eu pus 4 pontos aqui na graduação, que soma com o meu modificador de habilidade, que é destreza, mais 1. Logo, aqui eu tenho 5 em cavalgar. Tá? Então eu gastei 4 pontos dos 8. Mas eu tenho mais 4 pontos aí para gastar. Então eu vou colocar em outra perícia que é da minha classe, guerreiro. Vou pôr, em vez de pôr os 4 de uma vez, eu vou pôr 2 em adestrar animais, para justificar por que eu cavalgo bem. Então, os 2 últimos pontos aqui, eu vou colocar numa perícia que não é da classe do guerreiro, que é o abrir fechaduras. Ó, vou colocar 2 pontos aqui. Olha lá. Então, já preencheu automaticamente e foram gastos 8 pontos. Só que tem um probleminha. Como essa perícia ela não é de guerreiro, em vez de contar 2 pontos aqui, né? Então 2 mais 1 da destreza, 3, só poderia contar meio. Está contando 2 aqui porque a planilha é automática. Então eu vou subtrair 1 aqui manualmente, vai ficar correto. Ó, aí agora está certo. Então toda vez que você coloca um ponto que não é da sua graduação, né, da sua classe, ele vale só metade. Aqui essa é uma exemplificação de distribuição de pontos, né? Mas agora eu vou te dar uma dica.
Quer ver? Eu vou tirar esses 2 pontos aqui. A dica é usar sinergia. Por exemplo, eu coloquei 4 em cavalgar e 2 em adestrar animais. Eu vou inverter. Vou passar o 4 para adestrar animais e vou pôr os 2 em cavalgar. Então aqui vem para 3. Vou adestrar animais. Ficou 2 aqui porque o meu carisma é -2. Por que isso? Porque a perícia adestrar animais, o livro informa que quando atinge graduação 5, aqui virá 5, né, o guerreiro, no caso, ele ganharia, né, qualquer outra classe ganharia 2 pontos de sinergia. Ou seja, quando a gente passar de nível, aqui a gente poria um ponto aqui, logo ganharia mais 2 de sinergia em cavalgar. E aqui iria para 5. Entende? Então, com um ponto que a gente pôs aqui, aumentou 2 aqui, ou seja, 2 perícias aumentaram. E aqueles 2 pontos que eu tinha tirado lá do abrir de fechaduras, em vez de colocar ele numa perícia que não é da classe, eu colocaria ele, por exemplo, em escalar, que é da classe de guerreiro, né? E é muito útil. Logo aqui iria para 3. E observando que escalar é um tipo de perícia que sofre pênalti quando você tem peso excessivo. Esperamos que você tenha uma armadura que te dá -2. Aí você estaria aqui com a graduação 1, por causa do peso da armadura. Então fique atento aí ao peso, tá? E distribua esses pontos aí nas suas perícias de classe, né? Uma sugestão, porque senão você vai perdendo ponto, porque um ponto vale meio. Então a dica é essa. Então vamos continuar. Viram que é bem simples? Viram também como uma raça ela pode interferir na distribuição aí, né, do ponto da somatória final, né, além também de efeitos mágicos e talentos, né, como foco em perícia e assim por diante, né? Então, se você ficar atento a essas somatórias aí, você vai construir um personagem bastante habilidoso, talvez aí até gastando poucos pontos de perícia. Não vai dar para ser mestre em tudo, mas dá para ser bom em algumas perícias sim. Agora, fique atento aí às sinergias, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é a sinergia aí na parte das dicas. Como funciona a utilização de perícias? Vamos imaginar que o Ederic, o nosso guerreiro que a gente está construindo aí passo a passo, ele queira escalar um rochedo, né, bem íngreme. E aí ele vai usar a perícia escalar. Ele tem, né, pertence à classe guerreiro a perícia escalar. E vamos aí imaginar que ele tenha colocado a graduação máxima no primeiro nível, que ele tenha posto 4 pontos em escalar. Então ele pôs 4 pontos em escalar e ele tem mais 1 de bônus de força, porque a força dele é 13. Então ele tem 5 na perícia escalar. E aí o Dungeons Master, o narrador, ele vai solicitar, né, um grau de dificuldade para o Ederic conseguir escalar esse rochedo. Então ele vai rolar um dado de 20 lados, que é esse daqui, tá? É o D20. E aí essa rolagem vai dar o número, né, um número qualquer, somado com o total da perícia dele. E aí a gente sabe se ele superou ou não a dificuldade. Como o rochedo é bem íngreme, vamos imaginar aí que, né, a dificuldade para o Ederic seja a dificuldade 14. E ele fez uma rolagem. E aí ele tirou, por exemplo, 13 no dado. Então, se ele tirou 13 no dado e ele tinha mais 5, então foi para 18. Ou seja, ele conseguiu escalar muito bem. Ele superou a dificuldade, né? Então a dificuldade era 14. Né? Então ele já quase que com o número do dado, quase que ele supera. Né? Então, por um número, ele não atingiu só com o dado. Mas suponhamos que ele rolasse e tivesse tirado, por exemplo, 7. E aí, com mais 5 que ele tem, né, iria para 12 e logo ele não teria êxito. E aí, né, o narrador ele vai narrar a situação. Ele pode pedir mais de um teste, talvez, né, ou um teste até certo ponto.
um teste novo até certo ponto, né? Então, se ele falhou no segundo, aí ele já vai cair de uma certa altura. E aí ele pode sofrer dano e por aí vai. Então, tudo isso é determinado ali pela rolagem, o lance de dados e também pelo valor que você tem na sua planilha, né, do jogador, na sua ficha do jogador. Então, se a circunstância também não está a favor dele, o narrador pode colocar dificuldade. Suponhamos que esse rochedo tivesse muito lodoso, choveu vários dias e está muito escorregadio. Então o Dungeons Master poderia subir a dificuldade, por exemplo, para 16. Né? Ou então, suponhamos que ele conseguisse, mas aí ele tinha uma corda e ele tem um conhecimento de escalar, né? de amarrar, de usar corda, que ele vai somar ali com o escalar. E aí o Dungeons Master vai ceder para ele um bônus de circunstância. Então, logo em vez, ele vai ter a penalidade ali do lodo, mas como tem onde ele prender a corda com o gancho dele, dá para ele ter um bônus ali talvez de mais 2, então anularia, ficaria ainda, né, ali pelos 14 da mesma forma. Então, cada situação vai se transformando conforme, né, a aventura. Então, você vai ter situações que as pessoas vão poder te ajudar numa determinada perícia, vai ter situações, por exemplo, que as circunstâncias vão te atrapalhar, suponhamos que você quer ouvir o que alguém está falando numa sala ao lado. E aí você vai usar a perícia ouvir. Né? Aí você tem lá, por exemplo, 2 de graduação na perícia ouvir, né? E tem mais 1 de habilidade, então você tem 3. E aí, só que o que acontece? Como está tendo uma oficina onde o pessoal está trabalhando ali do lado e fazendo muito barulho, aquilo ali pode te prejudicar, então aquilo ali pode te dar uma penalidade, né, que vai dificultar. Então a classe de dificuldade para você ouvir naquela situação é uma. Agora, se você está num local, por exemplo, silencioso, não tem nada te ameaçando, você pode ir com calma ali, colar o ouvido ali na parede, então aquilo lá você pode ter bônus de circunstância, ou então você pode até mesmo pegar 20 em ouvir. Né? Então vamos entender aí como é que funciona esse pegar 20 em ouvir. Olha, existem situações em que você quer fazer alguma coisa e que a perícia não te permite. Né? Então você não vai pela perícia, você vai pela habilidade. Por exemplo, você quer saltar alguma coisa, mas a perícia saltar não é da sua classe, por exemplo. E aí você vai utilizar o seu modificador de habilidade, sua destreza. Quando você faz isso numa situação cômoda para você, significa que você pode ficar fazendo aquilo ali várias vezes, tentando várias vezes até dar certo. Você pode pegar um valor automático, fixo. Então, quando é essa situação, né, da habilidade, você pode pegar 10. Então é um 10 automático, você não está rolando o dado. Então suponhamos que o nível de dificuldade é 8, e aí você fala para o Dungeons Master, olha, eu vou pegar 10 aqui em saltar. Significa que você está tentando até dar certo. Já para aquelas que dá para usar a perícia, você pode também pegar 20 em situações parecidas. Né? Que é a situação que você não está em perigo, não tem uma ameaça ali perto, e aí você pode ir tentando até dar certo. Então, isso significa que você tentou, falhou até dar certo. Então, esse é o pegar 20. É uma situação que te favorece, é como se você tivesse tirado, né, 20 ali, somado 20, e você abre mão de rolar o dado para fazer aquilo. Por exemplo, você está numa situação em que você precisa se esconder. Mas aí esse se esconder não é o se esconder ali que você tem que... Né, você apontou alguém ali, você já tem que esconder logo. Não, você tem todo um tempo para poder se esconder e arquitetar tudo direitinho para você ficar muito bem escondido. Então você pode falar para o Dungeons Master, olha, peguei 20 em esconder. E aí você substitui a rolagem, porque você tem tempo para aquilo, dá para você manipular o ambiente e assim por diante. Já a parte de classe de dificuldade
É uma dica aí para os narradores, né? A classe de dificuldade é o narrador que estipula. Então ele vai analisar as situações. Aí o livro do mestre tem várias dicas, né, para você poder tirar como modelo de como pode ser uma dificuldade, por exemplo, para correr em um solo, por exemplo, coberto de neve, ou então mergulhar com equipamento que pode exercer peso. Então tudo isso interfere nas perícias. Por exemplo, se você está utilizando uma armadura pesada, isso pode te dar penalidade na hora de escalar uma montanha ou na hora de nadar, né? Então, e a penalidade não é brinquedo não, então, principalmente na natação, tá? É possível também utilizar uma perícia como teste resistido. Ou seja, imagina que alguém está utilizando alguma perícia contra você e você quer resistir àquela perícia e aí você vai utilizar uma outra perícia sua. Exemplo, uma pessoa está blefando, né? Um bardo, um ladino, né? Que gosta muito dessa perícia, está blefando, está te contando uma história ali que não é muito bem verdade. Então ele vai rolar o teste, suponhamos que ele foi lá e tirou 15, né, somando todos os valores. Então aquele vai ser o seu CD, né, a sua classe de dificuldade. Então se a pessoa está blefando, em contrapartida você tem direito de rolar sentir motivação. Então você faz o teste, aí suponhamos que você rolou e somando tudo deu 10. Então significa que você caiu na lábia, né, desse impostor. Agora, se você rola, por exemplo, e somando tudo deu 16 ou 17 ou maior, você conseguiu, né, perceber que aquela pessoa está te contando uma história que não é muito bem verdade. Então esse é o teste resistido. E esse teste resistido dá para utilizar em várias perícias, né? Uma pessoa, por exemplo, que está tentando andar furtivamente para não ser percebido, a outra pessoa tem direito de rolar ali o ouvir, né? E assim por diante. Então é assim que funcionam os testes resistidos. O narrador, né, o Dungeon Master, ele vai também estipulando, percebendo esses CDs. Quando tem um empate de habilidade, de teste, considera-se que é aquele que tem mais graduação na perícia, né, como o vencedor. Se os dois tiverem a mesma, né, a mesma graduação, por exemplo, no blefar, né? Blefar, se eu não me engano, é carisma, não tenho certeza. Então, se a pessoa tem 15 e a outra pessoa tem 15 também, então aí no caso é na sorte. Joga um dado ali e é par ou ímpar e assim por diante. E por fim, os CDs, né, ou seja, as classes de dificuldade, são estipuladas pelo Dungeon Master, né? Então, se uma pessoa tem que passar ali correndo por um corredor em chamas, é um nível de dificuldade. Se a pessoa tem que saltar um obstáculo que não é tão difícil, é um nível de dificuldade bem mais baixo. E assim por diante. Então essa classe de dificuldade vai variando conforme o Dungeon Master vai estipulando. E muitas vezes ele vai fazer o teste do personagem que ele está interpretando ali atrás da divisória do narrador, o escudo do mestre. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E aí os jogadores não vão ficar sabendo desse teste. E aí ele só vai saber se teve êxito ou não, e só isso. Dica 1. Utilize a cooperação a seu favor. A cooperação são bônus de circunstância que você ganha porque tem outra pessoa te ajudando. Essa pessoa também ela tem habilidade, né, naquela perícia e ela vai, né, se colocar a seu favor. Então, como que isso funciona? Suponhamos que você precisa estancar o sangue de alguém, né? Tem uma pessoa ali que está sangrando e você precisa rolar a perícia cura para poder parar o sangramento. Outra pessoa ela se dispôs a te ajudar. Então, se ela obter êxito, ela vai conferir mais 2 de bônus na sua rolagem. Então, suponhamos que ela rola lá e ela tem que tirar acima de 10. Então, se ela tirou, por exemplo, 12 ou 13 ou 14, ela está te conferindo mais 2 de bônus de circunstância. Então, se a dificuldade, por exemplo, para parar o sangramento era 15, um exemplo, caiu para 13. E assim por diante.
mas tem limites para algumas perícias. O exemplo da perícia cura, ela tem limites. Você só pode ter bônus de circunstância de uma pessoa, né? Então apenas uma pessoa pode cooperar. Mais que uma pessoa vai estar mais te atrapalhando do que ajudando. Já outras perícias não, já podem permitir mais que um, e aí é bem-vindo, né? Quanto mais pessoas obter êxito, mais bônus você vai recebendo. Então essa é a dica 1, utilizar as perícias de forma cooperativa. E lembrando que quem está fazendo o teste é aquela pessoa principal. Então, por exemplo, o guerreiro lá, por exemplo, o Éder que está fazendo a perícia, e outra pessoa está ajudando com situação de circunstância. Então, a pessoa que está fazendo a rolagem principal é o Éderic, ok? Então, vamos para a próxima dica. A dica número 2 é: utilize a seu favor a sinergia. A sinergia é quando você já é bastante habilidoso numa determinada perícia, que ela te confere pontos, né, a favor, né, em outra perícia, né? São pontos bônus. Então, suponhamos que você tem 5 ou mais pontos em uma determinada perícia, e isso te confere 2 pontos em outra perícia. Então, coloca pontinhos de graduação também naquela perícia, porque logo ela vai, né, atingir um nível bom, e aquilo pode se somar ali te ajudando. Talvez ali adestrar animais, empatia com animais deve conferir, né, essa energia. Então, isso é fácil. Você vai na descrição da perícia, lá no finzinho vai falar que tipo de sinergia que ela te oferece. E aí né, sinergia vai usando elas a seu favor. Essa é a segunda dica. Vamos para a próxima. E a dica final é: observe o kit inicial lá quando você está criando o personagem. Lá vem várias dicas de perícia e facilita muito. Então, você vai lá na página do personagem que você escolheu. Por exemplo, se você está montando um guerreiro aí como o Éderic, né? Então você vai lá na página 37, e aí aqui, ó, no finzinho do texto do guerreiro, tem uma parte aqui destinada ao conjunto inicial. Conjunto inicial para guerreiro anão e um conjunto inicial para classes alternativas. E aí nesse conjunto inicial para o guerreiro anão, está sugerindo aqui, por exemplo, as perícias: escalar, saltar, cavalgar, natação, ouvir, procurar e observar. E aí colocar, por exemplo, 4 pontos de graduação em escalar, saltar e cavalgar, né? E também na natação, e 2 pontos nas demais. Então, são sugestões que facilitam muito aí na construção do personagem, e assim, né, você vai ter um maior aproveitamento das suas perícias. Caso você não queira utilizar, né, essa sugestão, você mesmo pode selecionar as perícias e distribuir do jeito que você imagina. O importante é você imaginar como você gostaria que o seu personagem interagisse, né, na aventura. Então, se ele é uma pessoa que salta bem, que corre bem, se ouve bem e assim por diante, vai, né, gastando a sua pontuação nessas habilidades, nessas perícias, ok? Então, espero ter ajudado aí com mais esse passo, tá? Sigam o canal, tá? Cliquem aí no sininho para você receber as notificações aí quando sair vídeo novo. Esse é o 3º vídeo da série, né? Logo os demais vídeos irão saindo aí, e logo a gente vai para assuntos mais avançados. Espero que vocês gostem e compartilhem com os amigos que jogam RPG, seja para divulgar o que é o D&D, né, o RPG, seja para ajudar outras pessoas que querem conhecer ou começar a jogar o Dungeons & Dragons. Então, até a próxima, muito obrigado e a gente se vê.